Feliz sábado a todos. Passaram bem de ontem? Ontem foi um dia assim muito especial, cerimônia da ceia. Que bom que nós pudemos participarmos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Viu como passa rápido uma semana? É rapidinho. E parece que quanto mais coisas você tem para realizar e fazer, mais rápido passa. É assim mesmo. E quantos lembraram de orar hoje pela manhã? Entre 15 para 6 e 6 e meia. Que bom, há um bom grupo. Irmãos, não parem. Cria esse hábito na tua vida. Acordou? Lave o rosto. E vá do jeito que você está à presença de Deus. Ore a Deus, pegue a palavra, leia a Bíblia, né? Desenvolva o hábito, queridos, de conversar com Deus lendo a Bíblia. Você vai lendo e vai tentando se enxergar no contexto. E você aprende a meditar na Bíblia. Amanhã de manhã, o pastor Ronaldo vai estar aqui fazendo o seminário de enriquecimento espiritual, 40 madrugadas com Deus. Você não deveria perder, irmãos, de verdade. Não, faça todo o possível, ainda hoje converse com o pastor, para que ele tenha condições de trazer a apostila para vocês, né? Então vamos lá, olha, Marcos capítulo 10, verso 46, você encontrou aí? Diz assim, ó: e foram para Jericó. E quando ele, que é Jesus, saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão, para onde Jesus estava indo depois que ele saiu de Jericó? Ele estava indo para Jerusalém. E veja que detalhe, Jesus sai de Jericó, ele não está entrando. Esse detalhe é importante, porque o relato da cura do cego que você encontra em Lucas e em Mateus não é o mesmo que está sendo relatado aqui. Tá? Essa história ela é exclusiva a Marcos. Só Marcos fala deste cego Bartimeu. E é interessante porque Marcos ele apresenta 18 milagres e este é o último milagre do seu livro e o último milagre do ministério de Jesus. E Marcos ele tem uma característica muito importante, porque Marcos, o propósito de Marcos, quando ele escreve, é mostrar o maior momento de glória de Cristo. Qual é o maior momento de glória para Jesus? A cruz do Calvário. Então Marcos começa aqui e ele vai num crescente através dos milagres e ele chega até o momento glorioso de Cristo, a cruz do Calvário. Esse é o maior momento de glória. E Jesus sai de Jericó, e com ele estavam os discípulos, uma grande multidão. Aí representa também, esse contexto pode ser representado pela segunda vinda de Cristo. Quando Jesus, com os 24 anciãos, receberão uma grande multidão, segundo Apocalipse 8, vinda dos 4 cantos da terra. E louvado seja Deus, queridos, se nós fizermos parte desta grande multidão. O que o texto continua dizendo? Uma outra informação. Era a época de Páscoa. E por ser época de Páscoa, essa grande multidão eram pessoas que realmente tinham vindo de muitas regiões para participar da Páscoa. E foi nesta Páscoa que Jesus então é morto e crucificado e ressurgiu no domingo pela manhã. Tá certo? Qual é a outra informação que nós temos aí? Com ele uma numerosa multidão. E aí o verso termina dizendo assim: Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, ele estava sentado à beira do caminho. Um rejeitado. Bartimeu era o cego mendigo, filho de Timeu. Tá certo? Bartimeu, cego. Você já brincou de ser cego pelo menos uma vez na vida? Ou não? Todo mundo já brincou, porque nós temos medo de perder a visão. É terrível ser cego. É uma coisa terrível. Mas como é que você sabe? Eu sei. Quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais
pegaram um menino também de 9 anos de idade, e esse menino foi trazido para a nossa casa. E eu o considero como um irmão mesmo. E ele era cego dos 2 olhos. Acontece que ele era de uma família muito pobre, e ele estava doente para morrer. E ele veio então para a nossa casa, e meus pais passaram a cuidar dele. E ele morava num ambiente onde, na roça, onde não havia praticamente banheiro direito. Bom, para resumir, esse menino veio para a nossa casa, nós morávamos numa casa de 2 andares, e meus pais disseram: olha, Ivan, Donizete agora vai ficar aqui no teu quarto. E foi colocado uma cama ali para o Donizete. E eu tive que ensinar Donizete muitas coisas. Eu tive que ensinar para ele, primeiro, como era o nosso quarto. Ele teve que aprender a descer e subir escada. Ele teve que aprender a usar o banheiro. Ele teve que aprender a usar a privada de cidade, que lá onde ele morava chamava Bananeira. Ele teve que aprender a usar chuveiro. E você não queira saber como é difícil você acompanhar uma pessoa deficiente visual. Imagina ser deficiente visual. E li há poucos dias atrás que na Universidade de Boston, lá na América, foi feita uma pesquisa. E uma das perguntas, parece que foi 853 pessoas pesquisadas. Uma das perguntas era: se você tivesse que abrir mão de algum sentido, você abriria mão de qual dos sentidos? Ninguém respondeu: eu abriria a mão da visão, porque é terrível ser cego. E se você já brincou alguma vez de ser cego, você brincou porque você tinha medo de ser cego. Então a gente faz o seguinte, principalmente quando é adolescente, né? Aí se um dia eu ficar cego, então eu tenho que aprender aonde estão as coisas. E essas coisas acontecem, né? Queridos, Bartimeu era cego, ele nasceu cego. Isso aqui é importante, porque lá no finalzinho do texto vai dar a impressão que ele não nasceu cego. Este Bartimeu, mencionado por Marcos, nasceu cego. Estava à beira do caminho, um rejeitado. E Jesus está saindo de Jericó. Com os discípulos, uma grande multidão. O que acontece no verso 47? Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, o que ele faz? Ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A última oportunidade de Bartimeu era esta, a última. Jesus sai de Jericó, ele vai para Jerusalém, ali ele é morto, ele ressuscita. É a última oportunidade de Bartimeu ser curado, ou receber, ou entender alguma coisa a respeito de Jesus. Eu não quero aqui apelar para você, deixar você assim com medo, mas eu acredito que hoje de manhã está aqui Deus dando mais uma oportunidade a cada um de nós. Queridos, Jesus está pertinho demais de voltar. Só não percebe quem não quer. Jesus está perto de voltar. Aqui está, olha, Jesus acompanhado de seus discípulos, de uma numerosa multidão. E aqui está Bartimeu, o cego, representando a miséria humana que deixa o pecado. E esse indivíduo, Bartimeu, ele começa, quando ele sabe da presença de Cristo, olha, irmãos, que informação importante aqui. Quando Jesus passa por ele, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, 2 informações importantes nesse texto. Primeiro, é Jesus, isso aqui você precisa entender muito. Por favor, é Jesus que provoca nele, no Bartimeu, o desejo de o desejar. O desejo de clamar Jesus, filho de Davi, nunca partiu por vontade própria de Bartimeu. Nunca. Nunca vai partir de um ser humano o desejo de vir a Jesus. Nunca. É Jesus sempre. Esse é um princípio de Deus, queridos. É Jesus que provoca em nós o desejo de o desejar. Então, se você tem algum querido que você ama de verdade e não está seguindo a palavra, os caminhos de Deus, ore por ele. Mas ore muito. E se demorar muito para ele atender a voz de Deus, não pense que Deus não está tentando criar nele o desejo. Todos os dias Deus trabalha com seres humanos. Eu outro dia li uma frase que eu achei tremenda. Quando você ora por alguém que você ama, quando você ora em favor de uma pessoa para ser alcançada por Cristo, saiba você que Deus tem muito mais interesse nele do que você que está orando por ele.
Então é Cristo que provoca em nós o desejo de o desejar. E o meu desejo, queridos, é que nesta manhã, Jesus provoque assim profundamente o teu coração, para que você tenha desejo de segui-lo fielmente. Uma segunda informação: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É uma expressão messiânica. Só poderia expressar desta forma alguém que tivesse conhecimento profético do ministério de Cristo. Então Bartimeu, queridos, quando ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, essa expressão profética que ele está dizendo, messiânica, revela que ele já tinha conhecimento de Jesus. Irmãos, olha que coisa interessante. Pelo contexto, ele conhecia a Jesus, mas estava em trevas. É possível que haja aqui entre nós pessoas que conheçam a Jesus, mas estão em trevas. É possível que haja pessoas que têm conhecimento profético das coisas de Deus, mas estão em trevas. Tem uma visão limitada. Miséria humana, pela consequência do pecado. E o texto, o verso 48, diz assim, olha, e muitos, quantas pessoas são? Quando a Bíblia diz assim, e muitos, quantas pessoas são? Pensa aí um pouquinho. Não, tem que ter um número. E muitos o repreendiam para que se calasse. Quantos são muitos? 12 não, 12 não são muitos. Segundo as pessoas que são especializadas em estatística, muitos é exatamente a quantidade que você, dando uma olhadela, não consegue mais contar. 12 dá para contar. Então talvez uns 20, uns 30, não sei, muitos. Um grupo de pessoas diziam, cala-te. Um grupo de pessoas dizia, ô Bartimeu, deixa de ser bobo. Um grupo de pessoas acreditavam que Jesus não pararia para dar atenção a esse rejeitado. Muitas pessoas estavam dizendo, deixa de pagar mico. Fica quieto, rapaz. Você acha que ele vai parar de gritar? E a Bíblia diz assim, irmãos, quanto mais esses muitos diziam cala-te, o que ele dizia? Mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, eu vou dizer uma coisinha para você. Se alguma coisa anda impedindo você de ver plenamente a pessoa de Cristo, grite. Se você tem na tua vida algum pecado, alguma mania, alguma situação que está afetando a tua família, a tua vida espiritual, a tua vida profissional, se há alguma coisa que te incomoda, grite. E ele mais gritava. Não tenha medo de gritar, queridos. Não tenha medo de clamar a Deus, não tenha medo. Caia-se de joelho perante Deus e clame do coração. Agora, queridos, muitos tentavam calar. Cala a boca. Ele não vai te ouvir. Esse grupo de pessoas, olha que interessante, irmãos. Esse grupo de pessoas acompanhavam a Jesus. Esse grupo de pessoas estavam seguindo a Jesus. Porém, não acreditavam que Jesus poderia dar atenção a ele. Olha. Esse grupo de pessoas, em vez de animá-lo, em vez de conduzi-lo à pessoa de Cristo, eles diziam, para. Se em algum momento você sentir que pessoas, mesmo que estejam seguindo a Cristo, estão te aconselhando erradamente, se você em algum momento, mesmo pessoas que estão caminhando com Cristo, estão tentando fazer você calar a boca, se desviar do que é certo, violar os princípios de Deus, cuidado com essas pessoas, mesmo que sejam seguidores de Jesus. Porque a gente tem muito receio com as pessoas lá de fora, né? Não seguem a Cristo. Esses são seguidores de Cristo, porém estão aqui impedindo alguém de ir a Jesus. Cuidado. E queridos, o que diz mais o verso... O verso 49. Como começa o verso 49 na sua Bíblia? E parou Jesus. Você compreendeu? E parou Jesus. Irmãos, eu me emociono quando eu vejo esse texto. Jesus parou. Uma grande multidão
Bartimeu gritava, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou. Irmãos, por que Jesus parou? Jesus parou porque acima do barulho da multidão, ele ouve um rejeitado. Bartimeu, irmãos, era aquele indivíduo assim que você passava perto dele quando você entrava a Jericó ou saía de Jericó. Sabe aquela pessoa que se tornou tão comum que você não enxerga mais? Pode acreditar no que eu vou te dizer agora, irmãos. Há pessoas sentadas no teu lado que você não consegue enxergar mais. Pois nós temos na nossa igreja, podem acreditar, queridos, nós temos pessoas aqui, olha, rejeitadas, pessoas que estão sofrendo. Nós temos pessoas que até necessidades financeiras estão passando, mas nós estamos tão acostumados com elas que nós nem percebemos mais. E agora Jesus parou, porque acima do barulho da multidão, ele ouve um rejeitado. Sabe por que Jesus parou? Porque Jesus vai atender agora um ser humano. E louvado seja Deus por isso, queridos. E sabe por que Jesus parou, irmãos? Porque Jesus valoriza aqueles que não são valorizados, rejeitados e à beira de um caminho. Você já ouviu falar na Misna? 10 mandamentos, você sabe o que é. Os judeus pegaram os 10 mandamentos e foram detalhando, e criando novas regrinhas. Nos dias de Jesus eram 385 regras, a Misna. E se você ler ali, você vai encontrar uma coisa muito interessante. O dia que você passar por um deficiente visual, dizia ali, o deficiente visual, ou ele nasceu deficiente, que é o caso de Bartimeu, ou ele ficou deficiente visual depois de ter nascido. Porém, a lei dizia o seguinte: quando você passar por um deficiente visual, então você tenha 2 atitudes em relação a ele. Porque se ele nasceu cego, foram seus pais quem pecaram. Mas se ele ficou cego depois de ter nascido, foi pecado dele. Porém, quando você passar por um cego, se você sentir dó pela desgraça do pecado na vida dele, então você dê uma oferta a ele, dê um dinheiro, ajude. Mas se você passar por um cego e sentir ódio pelo pecado, pela consequência do pecado, você pode atirar uma pedra nele. Tem você ideia de quantas pedradas Bartimeu tinha tomado na vida? E Jesus parou, queridos. Jesus parou, sabe por quê? Porque ele está acima das regras. E algumas pessoas, irmãos, eles vivem nas regras, nos extremos. Eu não sou liberal. Procuro, na graça de Deus, ser o mais equilibrado possível. Mas algumas pessoas, irmãos, exigem demais das regras. E Jesus está acima das regras. E ele para porque ele vai ouvir um rejeitado. É por isso que ele para. E quando ele parou, irmãos, as pessoas ficaram observando. Olha o que ele falou: chamai-o. Quem? Chamai-o. E eles chamaram o cego Bartimeu. É interessante, irmãos, porque Jesus estava com os discípulos, uma grande multidão, e ele simplesmente diz assim: chamai-o. Irmãos, naquele burburinho, naquela conversação, ele não dá o endereço, ele não aponta, ele não explica quem é, ele só diz assim: chamai-o. Olha que interessante isso aqui. E eles chamaram. Quem foi que chamou? Quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que ir raciocinando essas coisinhas. Jesus disse: chamai-o, e diz assim: e eles chamaram o cego Bartimeu. Como que eles sabiam que era o cego Bartimeu? E quem foi que chamou o cego Bartimeu? Sabe quem chamou o cego Bartimeu? Os mesmos que no verso 8 mandavam que ele calasse. Quando Jesus disse assim: chamai-o, eles imediatamente sabiam de quem Jesus estava falando. Hipócritas, é o que eram. Seguidores de Jesus, mas hipócritas. Por que eles não trouxeram Bartimeu lá no verso 8? Quando Bartimeu estava gritando: Jesus, filho de Davi, por que eles não foram lá e disseram: Bartimeu, filho, a gente te leva lá, para de gritar, nós te levaremos. Eles não fizeram isso, mas quando Jesus parou e disse: chamai-o, eles trouxeram. Hipócritas. Trouxeram porque foi Jesus que pediu, porque queriam ser aplaudidos, queriam ser estrela, queriam aparecer nos jornais e revistas. Irmãos, essa turma que trouxeram Bartimeu é representada por pessoas que só não faz por amor, faz para receber aplausos, faz para se aparecer. Pessoas, irmãos, que estão seguindo a Cristo,
mas não tem amor por um rejeitado, não move uma palha em favor de alguém. Ah, mas quando um líder pede, quando vai se aparecer, ou então para ir a um figurino, então eles se apresentam. Então, porque Jesus mandou, então, deu aquela pressa. Ai, Bartimeu, vem, ó, Jesus está te chamando. Hipocrisia, queridos. Irmãos, tudo que você fizer na igreja para Deus, faça por amor. E faça do profundo desejo do teu coração. Não faça porque alguém vai te aplaudir, te elogiar, te colocar em jornais e assim por diante. E aí eles chamaram. E quando eles chamaram, o que aconteceu? Verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um pulo. Olha que interessante isso aqui. Lançando de si a capa, Bartimeu, ele deu um pulo. Duas informações importantes. A expressão capa aqui, irmãos, é imation. Você vai encontrar várias expressões para capas na Bíblia. Mas a expressão, a capa que Bartimeu usava era imation. Imation é tipo um cobertor. E por que ele usava esse imation? Provavelmente para tentar se defender de algumas pedradas. Agora essa capa, irmãos, ela tem um significado religioso e profético, teológico, dentro do contexto bíblico. Ele arrancou a capa. O que significa isso? E ele deu um pulo em direção a Jesus. Imation, irmãos, é símbolo de pecado. Pode ler no contexto. Tire a tua capa. Se você sinceramente quer ir a Cristo Jesus e ser salvo, tire a sua capa. O que é que você esconde debaixo da tua capa? O que é que você esconde debaixo da tua capa que a esposa não pode saber? O pastor não pode saber, os amigos não podem saber. Tire a capa. E ele deu um salto. A Bíblia não diz ele levantou, diz assim, ele deu um pulo. Ou seja, sabe o que significa isso, irmãos? Jesus está saindo de Jericó. Era a última oportunidade. Quando ele tira a capa, irmãos, e dá um pulo, significa urgência. Filho, não brinque mais. Se você tem um imation na tua vida, se você tem uma capa onde você esconde a miséria do pecado, tire a capa, esse é o apelo de Cristo. Dê um pulo em direção a Jesus. E sabe o que Jesus vai fazer com você? Está aqui, queridos, ó. E perguntou-lhe Jesus, o verso 51, o que tu queres? Bartimeu, o que você quer, filho? Por que você estava gritando tanto, Jesus, tenha misericórdia de mim? Bartimeu, o que é que você quer? O que tu queres? Essa é a pergunta de Jesus. Vocês vão encontrar essa pergunta 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. E olha, queridos, essa pergunta ela é tão assim, comprometedora, que Bartimeu poderia ter pedido naquele momento qualquer coisa. O compromisso de Jesus com ele é tão profundo que Jesus teria concedido qualquer coisa a Bartimeu. O que tu queres não tem limite. Talvez porque nós não saberíamos pedir, é que ele não tem feito muito desta pergunta. Então você encontra ela 3 vezes na Bíblia. Uma vez você encontra a Salomão. Quando Davi deixa o reinado e Salomão vai substituí-lo, ali é mencionado que o Senhor apareceu a Salomão. E Salomão estava muito temeroso. E Deus diz assim, Salomão, o que tu queres? E Salomão pediu o quê? Me dê sabedoria, Senhor. A expressão sabedoria, na verdade, é iomá. Né? Ele diz, Senhor, me dê o iomá. Né? E Deus diz assim, porque você me pediu a sabedoria, eu não só te darei sabedoria, como farei de você um homem, o quê? Rico e poderoso. Senhor, me dê iomá. O que significa isso, queridos? Que nós traduzimos por sabedoria. Sabe o que Salomão pediu? Algumas pessoas dizem, eu acho que ele deve estar, ele está pedindo sabedoria assim, no sentido de inteligência, capacidade. Não. A palavra iomá, que é traduzida por sabedoria, é inteligência mais alguma coisa que é o iomá. Então, na verdade, irmãos, porque inteligentes todos nós somos. Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todo mundo é inteligente. Agora, quando você pega a sua inteligência e soma a isto que Deus colocou na vida de Salomão, aí você vai ter a sabedoria. Sabe o que é? Equilíbrio. E equilíbrio, queridos, só vem pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando diz Deus a Salomão, Salomão, o que tu queres? Ele diz assim, eu quero o poder do teu Espírito, Senhor.
Porque você pode morrer de ser inteligente. Se você não tem o equilíbrio do Espírito Santo de Deus, você é um tolo. E jamais um sábio. Eu não preciso citar nome de ninguém. Mas nós temos muitos tolos aí no mundo, queridos. Que à vista dos homens podem até ser sábios. Mas à vista de Deus não. Que bom, queridos, se você, quando levantasse de manhã, dissesse: Senhor, me dê equilíbrio hoje. Vá à presença de Deus, queridos. Acordou, lave o rosto, vai à presença de Deus. Curve-se e diga: Senhor, a semelhança de Salomão, me dê iomá, me dê equilíbrio. Poder, Senhor, para poder entender as coisas. Uma outra pergunta feita foi a Eliseu. Vocês se lembram? Eliseu, que acompanhava Elias. Quando Eliseu soube que Elias seria tomado numa carruagem de fogo, ele ficou assim, incomodado. E Elias, então, percebendo, ele disse: Eliseu, o que está acontecendo com você? E aí Deus, através de Elias, ele disse para Eliseu: Eliseu, o que tu queres? Irmãos, o compromisso de Deus ali é tão forte que qualquer coisa que Salomão, ou Eliseu, ou o cego Bartimeu pedisse, ele teria dado. Porém, o que pediu Eliseu? Ele disse assim: Senhor, me dê a porção dobrada do Espírito que há em Elias. Veja. E Elias disse: vamos fazer o seguinte. Quando Deus me tomar numa carruagem de fogo, eu vou jogar a minha capa. E a capa mencionada por Elias não é Imation. Eu vou jogar a minha capa. Se você pegar a minha capa, quando eu jogá-la, você recebe o poder dobrado do Espírito Santo de Deus. E quando aquela carruagem de fogo, irmãos, tomou Elias, você já viu um menino correndo atrás de pipa? Dá para ter ideia o que Eliseu fez, né? Ele saiu doido, irmãos, atrás dessa capa. E quando ele pega a capa, o que ele faz? Ele veste. Ele veste a capa e ele abotou então tudo. E ele não sente, irmãos, o poder dobrado do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Está escrito assim. E sabe, irmãos, que veio assim uma certa frustração. Ele disse: mas é a capa de Elias. Ele disse que se eu vestisse, eu receberia o poder do Espírito Santo dobrado de Deus. Eu não estou sentindo. Será que eu não recebi? Será que ele esqueceu? O que acontece? Ele teve um momento de frustração e ele foi para casa. Acontece que quando eles vieram de lá para cá, eles atravessaram o Rio Jordão a seco. E eles atravessaram, você sabe como? Quando eles chegaram na beira do rio, Elias pegou a capa dele, tocou na água, o rio abriu e eles atravessaram a seco. E quando Eliseu está voltando agora, o rio estava no seu curso normal. Ele não sabia nadar, não tinha pinguela, não tinha helicóptero, não tinha ponte, não tinha jeito de atravessar. Ele disse: como é que eu vou atravessar para minha casa? Aí ele lembrou: a capa. Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele tirou a capa rapidinho, e quando ele encosta a capa na água, o que acontece? O rio se abre como antes, e ele teve a certeza agora, que ele recebeu a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Eu vou te dar uma informação, guarde ela. Concluindo o que eu falei um pouquinho segunda-feira. Guarde essa informação. A religião não é para ser sentida, ela é para ser vivida. A diferença é muito grande. Me preocupa pessoas que vêm para a igreja querendo sentir alguma coisa. Sabe, pastor, parece que eu não senti nada, eu queria sentir um arrepio, alguma coisa diferente. A religião é para ser vivida. Pelos seus frutos conhecereis. Não é para ser sentido. Esse negócio de sentir leva você ao emocional, é complicado. Quando o emocional é mais forte do que a razão, o coração te trai. Cuidado. Eu não sei se é coincidência, acredito que não. Mas a Bíblia menciona 8 milagres realizados pelo profeta Elias. E menciona 16 realizados pelo profeta Eliseu. Recebeu o poder dobrado do Espírito Santo de Deus. Queridos, acordem de manhã, vá à presença de Deus, diga assim: Senhor, me dê poder do Espírito Santo. Veja, é o mesmo que Salomão pede. E é o mesmo que Eliseu pede. E aí Deus diz assim: Bartimeu, o que tu queres? Irmãos, o que foi que ele pediu? Leia na tua Bíblia. Que eu o quê? Que eu torne a ver. Que eu veja de novo. Eu não falei para vocês que ele nasceu cego? Por que ele está dizendo que eu torne a ver? Esse texto, irmãos, é um texto que merece estudo. E hoje, a teologia não tem nenhuma dificuldade com ele. Sabe por que ele diz assim, que eu torne a ver? Porque ele não está pedindo aí visão física. Você sabe o que ele está pedindo?
Quando ele diz no verso 2, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, essa expressão messiânica revela conhecimento de Jesus. E quando ele vê agora Jesus passando, e foi Jesus quem provocou nele o desejo de o desejar, então quando Jesus diz, o que tu queres, ele diz assim, Senhor, eu quero ver. É sentido espiritual, queridos, que eu torne a ver, que eu torne a ter a fé que eu tive no passado. Sabe o que ele está pedindo, na verdade, queridos? O poder do Espírito Santo de Deus. E sabe o que Jesus faz com ele, irmãos? Olha só. Então, Jesus lhe disse, a tua fé, filho, te salvou. O assunto aqui é espiritual. E aí, irmãos, o que diz o finalzinho do texto? A tua fé te salvou. E imediatamente ele viu. Quando Salomão pediu equilíbrio e o poder de Deus, Deus disse, porque você me pede isto, eu te darei riquezas. E quando o cego Bartimeu disse, Senhor, eu quero ser salvo, eu quero vê-lo por completo, eu quero entendê-lo profundamente. Deus disse, então filho, você também vai ver. E ele viu. E terminou a história de Bartimeu. Irmãos, vocês acham, agora me ajudem. Quando Bartimeu passou a ver, vocês acham que ele ficou muito feliz ou ficou muito triste? Hã? Pense. E é uma pegadinha mesmo, já estou avisando. Você acha que Bartimeu ficou muito feliz, alegre? Porque diz aqui que ele seguia Jesus. Irmãos, o que você acha que aconteceu com Bartimeu no momento em que ele viu? Irmãos, os especialistas dizem assim, ó. Uma pessoa que nunca viu e de repente ela passa a ver, no primeiro momento é uma frustração. Ela fica zonza, ela tem dor de estômago, sente náuseas, e ela sente uma luz tão forte que ela tem vontade de voltar a não ver. Ela fica assim atordoada, ela entra num estresse profundo, porque o que ela está vendo não tem nada a ver com o que ela imaginava. Agora o sol é muito forte, as cores é um negócio, porque ela vivia no preto e no branco, e agora ela olha as cores, ela não entende. Alguém tentou explicar para ela que as cores é verde, azul, vermelho, amarelo, mas e daí? Agora ela olha, ela não sabe que esse vermelho, ela não sabe de nada, irmãos, e começa uma confusão tremenda na cabeça da pessoa. E por força do hábito, ela ainda quer o cajado, porque ele andou a vida inteira guiado por um cajado, mas agora o cérebro diz assim, você não precisa mais de cajado, agora você vê. E aí, ela quer ir para casa, Bartimeu quis ir para casa, mas não sabe mais o caminho. Porque nas trevas ele sabia, agora com a luz que ele tem, ele não sabe como mais chegar em casa. Aí ele pede ajuda para os amigos e para os familiares, que até ajudavam, agora eles dizem assim, agora se vira, você vê. Antes ele esmolava, ganhava a vida esmolando, uma pedrada ou outra de vez em quando, mas recebia alguma coisa. Agora ele não tem profissão, e todo mundo diz, você não precisa mais, você vê. De verdade, irmãos, era muito mais fácil viver nas trevas do que viver na luz. Complicou a vida dele. Não foi fácil para Bartimeu. Esta é a razão, queridos, porque alguns preferem viver nas trevas. Esta é a razão porque alguns, semelhante a Bartimeu, diz Jesus, filho de Davi, eles têm conhecimento de Jesus, mas é mais fácil viver nas trevas. E a miséria do pecado faz parte do cotidiano deles. Lógico, irmãos, na luz Bartimeu tinha muito mais problemas do que quando ele estava em trevas. Essa é a razão porque algumas pessoas preferem as trevas. E Bartimeu representa também, sabe quem, irmãos? Nossos queridos irmãos novinhos de igreja. Irmãos que, quando estão para se batizarem, a gente só falta pegar no colo. E leva para o almoço junto, almoço comunitário, vamos lá para a nossa chácara, vem para a minha casa, e trata bem e tal. Batizou, se vira, Bartimeu. Agora você vê. Ô pastor Ronaldo, fulano batizou, faz 15 dias não veio na igreja ainda.
Ele ainda não sabe, ele vê, mas não sabe o caminho. Ele ainda precisa. Eu vou ter paciência com você mais um pouquinho, Bartimeu. Ó, aquilo ali é vermelho, viu, Bartimeu? Lembra que... esse é o vermelho. Esse aqui é o azul, Bartimeu. Irmãos, tem que fazer como eu fazia com meu irmãozinho lá. Tem que ensinar a descer a escada, tem que ensinar a subir a escada. Ó, põe a mão aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui? Isso aqui chama descarga. Ó, põe a mão aqui. Aqui você abre o chuveiro. Aí eu pus ele debaixo e abre o chuveiro. É assim mesmo, ó, é água. Irmãos, é assim, tem que acompanhar. E nós massacramos nossos queridos irmãos, queridos, novos na fé. Tratamos eles como se fossem nascidos com luz. Tenha paciência com os novos na fé, queridos. Trate com carinho. Nós que somos líderes, irmãos, seguidores de Cristo, o dia que você vê um rejeitado à beira do caminho, não vá buscar porque Jesus mandou. Vá buscar porque Cristo já comoveu o teu coração. Entende? Bartimeu, o que tu queres? Ah, Senhor, eu quero ver. Esse foi o pedido de Bartimeu. Eu vou explicar um detalhezinho para vocês e vou terminar. Na luz quem nos guia é Cristo. Nas trevas quem nos guia é o inimigo. Nunca se esqueça disso, queridos. E o inimigo sabe, queridos. Ele sabe métodos para te levar em trevas. Então sabe o que o inimigo descobriu? E hoje há pesquisas científicas perfeitas nesse assunto. Se você pegar alguém que tem plena visão, isso foi feito em laboratório com animais, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei. Então se você pegar alguém que tem visão plena, completa, e se você for diminuindo assim, paulatinamente a luz, a frequência da luz, o nervo óptico vai acompanhando. É interessante isso aí. Então você vai diminuindo a luz devagarzinho, vai diminuindo, e o nervo óptico vai acompanhando. Um dia fica cego. E é assim que Satanás trabalha. Satanás não chega aqui, gruda você, algema e leva para o mundo das trevas. Ele começa devagarzinho. Ele vai desligando a luz devagarzinho. Então ele faz um dia você olhar para a mulher do vizinho. Outro dia ele faz você dar uma piscadinha para ela. Um dia ele faz um amigo convidar você para ir numa balada. Não tem nada. E é devagarzinho que ele vai apagando a luz. Ele vai devagarzinho. E um dia, quando você menos espera, nas trevas, quem está te guiando é exatamente ele. Mas na luz, quem nos guia é Jesus. Por isso, queridos, clame: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se você em algum momento perceber, queridos, que está em trevas, eu sei que é muito mais fácil viver nas trevas do que na luz, irmãos. Eu sei disso. Quando a gente vem para essa luz, irmãos, você tem que renunciar a algumas coisas. Às vezes a gente até tem vergonha de dizer quem é. Às vezes você não gostaria que as pessoas tivessem uma impressão errada do seu cristianismo. Então você tenta se esconder sendo semelhante ao povo do mundo. Porém, irmãos, é mais difícil. Mas esta é a maravilhosa luz de Cristo, que nos dá o direito da salvação nele. O que tu queres? O que tu queres? Senhor, eu quero ver. Eu vou dizer uma frase para vocês que eu li esses dias atrás. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Irmãos, de verdade, mude. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Você quer uma vida diferente? Mude. Irmãos, nada nessa vida é mais definitivo do que as mudanças. Mude. Algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, eu não consigo mudar porque eu nasci assim, eu fui criado assim, eu sou assim. Que isso? Rótulo, irmão, fica bom em garrafa de Guaraná. Não fica se rotulando: ah, eu nasci assim, meu pai criou assim, eu sou assim. Não. E não seja assim durão demais, irmãos, com você mesmo. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Durão é bom, sabe, irmãos, para a parede, que aí segura o teto, não cai na gente. Irmãos, nós temos que ser flexíveis. Mude. Nada é mais definitivo do que as mudanças. E quer um conselho de Deus, irmãos? E termino aqui. Romanos 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Louvado seja Deus por isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quanto mais você for renovado pela transformação da vossa mente, mais luz você vai ter, mais poder você vai ter, e Deus vai guiá-lo para o lar eterno. Não tenha dúvida disso.
Que bom. Que bom. Eu digo de coração. Ter passado essa semana aqui com vocês. Obrigado, viu, pastor Ronaldo, pelo carinho. E eu cresci muito no meu ministério, podem acreditar nessa semana. Alguém já disse aí, pastor, você volta outra vez, tal? Não sei. Mas se a gente não voltar, uma coisa eu digo para vocês. Eu tenho uma vontade tremenda de ir para o céu. Então, se a gente não se encontrar mais aqui, com certeza nos encontraremos lá. Que Deus abençoe a todos.